Era a história de sempre. Quem quebrou esse copo? Não fui eu. Mas você viu. Você estava lá. Ele olhou direto nos seus olhos. E mentiu. E aí vem aquela mistura. Raiva, decepção, aquele aperto no peito pensando: o que está acontecendo com meu filho? Eu entendo. E é exatamente por isso que eu preciso te contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você vê esse momento. Nesse vídeo, eu vou te explicar por que a criança mente, o que está acontecendo no cérebro dela quando ela faz isso, e por que, em muitos casos, a mentira é um sinal de desenvolvimento saudável. Mais do que isso, vou te mostrar o que funciona de verdade para criar uma criança que prefira a verdade. Não por medo, por valor. Como psicólogo infantil, vejo esse tema com muita frequência no consultório. E quase sempre, a conversa começa com os pais preocupados e termina com um alívio enorme. Então, vamos com calma. Primeiro, uma informação que vai te surpreender. Para mentir, a criança precisa fazer algo cognitivamente complexo. Ela precisa entender que você não sabe o que ela sabe. Precisa criar uma versão alternativa da realidade. E precisa controlar o que fala para te convencer. Isso se chama teoria da mente. A capacidade de perceber que o outro tem pensamentos diferentes dos seus. Crianças começam a desenvolver isso por volta dos 3 a 4 anos. E as primeiras mentiras surgem exatamente nessa fase. Não porque a criança está se tornando desonesta, mas porque o cérebro dela está amadurecendo. Antes disso, por volta dos 2 e 3 anos, o que parece mentira, muitas vezes, é fantasia. A criança não distingue muito bem o real do imaginário. Isso faz parte do desenvolvimento da linguagem e da abstração. Não é mentira, é o cérebro aprendendo a criar. Então já dá para respirar um pouco, né? Mas então, por que crianças maiores mentem? Aqui os motivos mais comuns. Medo da punição. É o principal. A criança calcula o risco e escolhe a mentira para evitar o castigo. Medo de decepcionar. Quando a criança aprendeu que precisa se comportar de uma forma específica para ser amada, ela mente para proteger esse amor. O ambiente ensina. Se a criança vive num contexto em que os adultos ao redor usam mentirinhas, na volta a gente compra, diz que eu não estou, ela aprende que mentir é uma saída aceitável. Quando a criança mente, a reação mais comum dos pais é virar detetive. Olha nos meus olhos. Jura que não foi você? Então por que o fulano disse que foi? A gente pressiona, interroga, testa. E quando pega a mentira, aplica uma punição severa, justamente para deixar claro que isso não se faz. Faz sentido, mas não funciona. Sabe por quê? Porque num ambiente punitivo, a criança não aprende que mentir é errado. Ela aprende que o erro foi ser pega. A terapia comportamental é muito clara nisso. Punição severa pode inibir o comportamento no curto prazo, mas não ensina o comportamento que você quer no lugar. E pior, ela ensina outros comportamentos que você definitivamente não quer. A criança fica mais ansiosa, mais criativa para esconder, mais distante de você. Outro erro comum é o oposto: fingir que não viu, deixar passar para evitar conflito. Isso também tem um custo. A criança interpreta o silêncio como aprovação, e o comportamento se repete. Nenhuma das duas extremidades funciona, nem o interrogatório, nem o silêncio. O que funciona está num lugar diferente, e é isso que vamos ver agora. Passo 1. Crie um ambiente onde a verdade seja segura. Pensa comigo. Se toda vez que seu filho diz a verdade, ele recebe uma punição pesada, o que você está ensinando? Que dizer a verdade tem um custo alto. A criança não vai parar de mentir porque você pediu para ela ser honesta. Ela vai parar de mentir quando perceber que a verdade é segura. Isso não significa ausência de consequências. Significa que a consequência é proporcional e respeitosa, e que o relacionamento entre vocês
Não vai rachar por causa de um erro. Uma frase que você pode usar quando pegar uma mentira. Eu percebi que não foi bem assim que aconteceu. Quero entender o que rolou. Pode me contar? Tom de curiosidade, não de tribunal. Passo 2. Não condicione o amor ao comportamento. Um dos maiores motivos pelos quais crianças mentem é o medo de decepcionar os pais. Esse medo aparece quando, ao longo do tempo, a criança aprendeu que o amor dos pais depende de ela se comportar de um jeito específico. O amor incondicional não significa aprovar tudo o que a criança faz. Significa que ela sabe, no fundo, que vai continuar sendo amada mesmo quando erra. Quando essa segurança existe, a motivação para mentir cai muito, porque ela não precisa mais se proteger de você. Passo 3. Seja o modelo que você quer ver. Crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Se você pede para o filho cobrir uma mentira sua, se inventa desculpas na frente dele, se usa mentirinhas sociais sem nenhuma reflexão, você está ensinando que mentir é uma ferramenta válida. Isso não é julgamento. A gente faz isso no piloto automático sem perceber. A criação consciente começa quando a gente para e pergunta: o que eu estou ensinando com o que estou fazendo? A verdade como valor familiar precisa ser vivida, não apenas cobrada. Então, voltando ao começo. Seu filho mentiu, e agora você sabe o que está por trás disso. Não maldade, não caráter ruim, mas um cérebro em desenvolvimento tentando navegar o mundo da melhor forma que aprendeu. A pergunta não é: como eu pujo esse comportamento? A pergunta é: que ambiente eu estou criando para que a verdade faça sentido para ele? Não precisa ser perfeito. Precisa ser consistente. Experimento desta semana. Da próxima vez que seu filho disser algo difícil, uma verdade que dói, responda com curiosidade antes de reagir. Só isso. Se esse vídeo fez sentido para você, o livro Criação Consciente aprofunda tudo o que a gente conversou aqui. O link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo.